vídeos que eu falei para vocês em cada uma das aulas. Vamos começar a aula 1, certo? Bom, gente, nossa disciplina, o nome dela é Introdução, né, à Programação Estruturada em C. No entanto, o principal objetivo dela é levantar o raciocínio em relação à resolução de problemas computacionais, né? São de problemas. E para isso a gente tem que entender o que significa lógica de programação, certo? Para quem, por quê e para quem. Bom, a lógica de programação, a programação, ela pode ser utilizada por várias pessoas. Aqui eu tenho exemplos de engenheiros, pode ser alguém da área da arquitetura, alguém da indústria, e logicamente todos da área de tecnologia da informação, né? Sejam eles tecnólogos ou bacharéis em redes, sistemas de informação, ciência da computação, enfim. Todos os profissionais da área de computação precisam desenvolver raciocínio lógico em relação à lógica de programação, tá? Então, vamos lá. O que então é a tal da lógica, pessoal? Lógica, basicamente, é algo que veio, né, da Renascença, René Descartes, com pensamento lógico, com pensamento encadeado de ideias, ou seja, são passos, são clareza de pensamentos que vão te levar a um resultado esperado, certo? Então, existe uma maneira, existem formas de você levantar esse raciocínio. Então, é como essa figurinha aqui, pessoal, onde a gente tem um quebra-cabeças aqui, com várias peças. Essas peças, elas estão separadas em posições diferentes uma da outra, aí, no qual eu preciso identificar padrões e encaixar essas peças para quê? Para ao final ter o meu resultado, aquilo que eu almejo chegar. Então, eu trouxe aqui uma citação de Lewis Carroll, que fala o seguinte: o hábito de arranjar suas ideias numa forma acessível e ordenada, ordenação, uma palavra-chave aqui, mais valioso que tudo, o poder de detectar falácias e despedaçar os argumentos ilógicos e inconsistentes que você encontrará tão facilmente nos livros, jornais, na linguagem cotidiana e mesmo nos sermões, e que tão facilmente enganam aqueles que nunca tiveram trabalho de instruir-se nessa fascinante arte. Então, a lógica está muito voltada ao quê? A partir de deduções, a partir de premissas que são passadas para vocês, a gente vai desenvolver um raciocínio para chegar no objetivo da solução do nosso problema. Então aqui, depois eu encaixei as peças e tive aqui o meu quadrozinho de lógica de programação. Então essa ideia é o que a gente vai acabar seguindo, ou seja, nós vamos ter problemas que vão ser quebrados em partes pequenas. Vamos organizar essas partes de forma encadeada, logicamente, de forma encadeada, com o fim de alcançar um objetivo, a solução do problema. Com alcançar um objetivo. Essa é a nossa tarefa, certo? Vamos lá. Bom, para isso é importante que a gente entenda como se dá a arquitetura básica de um computador, pessoal. Olha lá. Por que isso vai ser interessante? Porque nós vamos trabalhar basicamente com problemas de ordem computacional, que a gente vai daqui a pouco nomear de algoritmos computacionais. Então, para que os nossos problemas possam ser resolvidos por um computador, é interessante que a gente inicialmente entenda a arquitetura dele, ou seja, quais são os principais blocos dele, como ele funciona, né? Por quê? Porque isso vai ser base para a construção de algoritmos que vão resolver o nosso problema. Algoritmos, daqui a pouco nós vamos ver, são basicamente o quê? Receitas para a solução de problemas. Então vamos lá.
Basicamente, nós temos o quê? 4 blocos principais. O bloco de entrada de dados. O que é isso, pessoal? Um computador sempre vai ter um dispositivo de entrada de dados. Como assim? Quais são? Exemplos. Um teclado, né? Por exemplo, é um dispositivo de entrada de dados. Uma tela touchscreen é um dispositivo de entrada de dados, por exemplo. Então, são dispositivos que nós utilizamos para repassar informações do mundo exterior. Pode ser sensores, algum sensor, por exemplo, sensor de temperatura, sensor de umidade, né? Se eu estou trabalhando com dados do meio ambiente, então esses são dispositivos que vão permitir que você dê entrada em dados do computador. Nós temos a chamada CPU, né, que é a unidade, basicamente ela é dividida em duas, a unidade lógica aritmética e a unidade de controle. É aqui que é registrado o que? O processamento dos dados. Ou seja, os dados de entrada são repassados a partir de dispositivos, vão ser processados de alguma maneira por uma unidade de processamento, né, uma unidade lógica aritmética, basicamente. Esses dados aqui, tanto dados de entrada como dados de saída, nós vamos ver, vão precisar ser armazenados em um bloco de memória, certo? Então, ele vai ter que ser armazenado em algum local. Normalmente são blocos de memória que a gente utiliza para armazenar, por exemplo, peso, idade, temperatura, umidade, etc. Depois que esses dados são processados, eles então são externalizados para algum dispositivo que possa ser utilizado para leitura, como um monitor, né? Monitor de um computador, uma impressora, por exemplo, também é um dispositivo de saída de dados aí. Então, essa arquitetura básica, nessa sequência que ela está colocada, ela vai ser utilizada para que a gente entenda como construir o nosso algoritmo computacional, que basicamente é uma receita para resolver o problema. Então, sempre vocês vão ter que lembrar desses 4 elementos básicos, que são quem? Dispositivos de entrada de dados, processamento, saída e bloco de memória. Esses elementos vocês devem estar estudando também na disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. O que eu preciso para a nossa disciplina, que vocês entendam, basicamente é que esses blocos funcionais são importantíssimos para que a gente construa os nossos algoritmos computacionais. Então, vamos lá. E aqui um pouquinho de história. Von Neumann é um matemático, né, húngaro, que basicamente trouxe essa arquitetura computacional para a gente, do jeito que nós trabalhamos, nos computadores que nós trabalhamos atualmente. Então, ele contém dispositivos de entrada de dados e saída. A unidade de processamento basicamente é dividida em duas, que são a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. A unidade lógica e aritmética basicamente é a unidade que faz operações matemáticas e de comparação de valores. Ela faz o quê? Somas, subtrações, divisões, multiplicações, por exemplo. E ela também faz comparação de valores. Valores maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual ou diferente. Então, ela vai te dar comparação de valores. Essa unidade de controle, basicamente, ela faz o quê? Ela controla que operação vai ser realizada em qual determinado período de tempo. E, logicamente, como eu falei, eu preciso armazenar essas informações. Então, a gente vai ter o bloquinho de memória. Então, essa é a arquitetura que a gente vai trabalhar. Os dispositivos computacionais que nós estamos utilizando durante as aulas, basicamente, trabalham com essa arquitetura aqui, tá? Ok, pessoal? Então, essas são as funções de cada uma das unidades aqui.
A unidade lógica e aritmética realiza as funções aritméticas e operações de comparação, como eu falei para vocês. A unidade de controle, ela controla quais são as ações que vão ser realizadas em determinado instante de tempo. Primeiro, ele vai ter que buscar qual é a instrução que ele vai executar, se é soma, multiplicação ou divisão. Ele vai ter que codificar essas instruções, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. E ele alimenta a unidade lógica aritmética com o quê? Os operandos, por exemplo. Se ele for ter que se as instruções forem somar dois números, 3 mais 5, a unidade de controle vai buscar o número 3 em uma posição de memória. Depois ele vai identificar que ele vai ter que utilizar a operação de soma. Depois ele vai buscar o número 5 que está na posição de um dado de entrada. Ele vai repassar todo esse conjunto aqui para a unidade lógica e aritmética, que vai somar e vai me dar o resultado 8. E aí, esse resultado ele vai ser enviado ou para uma posição de memória, ou ele vai ser enviado para um dispositivo de saída, como um monitor, por exemplo. E, logicamente, a memória vai armazenar essas informações aí, que serão utilizadas para processamento ou armazenamento desse resultado de processamento. Então, é essa a ideia aí da arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura básica computacional que nós vamos utilizar na maioria dos casos, certo? Então, essa aqui é basicamente para a gente entender a arquitetura computacional que nós vamos utilizar essa base aí para outros propósitos. Então, essa é a primeira aula.